escada sair uma tragédia. Estou falando porque eu já vi acontecer isso, tá? A pessoa resiste a Deus, daqui a pouco, mas infelizmente, o pastor só prega derrota. Não é isso não, a gente tem que dar o tempo que Deus está falando. Aquilo que pode, pode, aquilo que não pode, eu vou pular fora. É triste você ver um parente seu morrer e você pensar, poxa, eu podia ter feito por onde, eu podia ter obedecido mais a Deus, o que eu fiz? Você entendeu? Porque nós somos a coluna, nós somos a porta, nossa família está sendo salva por causa de nós. Você está entendendo? Então você tem que lutar. Não, eu não aceito mais isso, eu não aceito sair por aí tomar umas biritinhas de vez em quando. Eu não aceito mais me envolver com A e com B, isso vai acabar com a minha família. Você está entendendo? A pessoa precisa ser fiel a Deus, gente, fidelidade a Deus. Senão, você está tirando a possibilidade de Deus proteger você e sua família. Você entendeu? É perigoso. Eu estava falando com a Natasha um dia desse lá em casa. Só a gente que é pastor e pastor que sabe dessas coisas, né? O tanto de gente que me procura, que vê demônio, escuta demônio. Tem gente que estão sendo atormentado mesmo pelos demônios, porque a gente está nos últimos dias. Então a gente não se rende a Deus, o demônio toma conta. A pessoa ouve voz dentro de casa, ouve chamar o nome, fulano. Assim, vai lá procurar, cadê? Não era ninguém. Se ouve passo. E eu estou aí, 3 ou 4 pessoas, sei lá, que eu estou orando aí, já fui lá orar e tudo, que vê demônio dentro de casa. A pessoa fica assustada assim, ver demônio, ver isso, ver perseguindo a pessoa. E pessoas não tem idade não, tá? Às vezes jovenzinho. Mas por que isso está acontecendo? Ah, mas pastor, mas tadinha, a pessoa não, coitada, não tem o conhecimento da verdade. Irmão, Deus sempre dá uma chance. Às vezes você está perguntando, por que está acontecendo isso tudo de ruim na minha vida? Por que está acontecendo tudo isso de ruim na minha família? Provérbios. Você precisa prestar atenção no que Deus está falando. Para, irmão, pelo amor de Deus, não faz nada que prejudique a sua família. Se rende a Deus, irmão. Para com esse negócio de falar mal do A, mal do B. Entendeu? Mentira. Tem gente que mente, que acha que aquilo ali... Irmão, quando você está mentindo, o diabo está atacando a sua casa. Porque até uma criança já sabe que o diabo é o pai da mentira. Quando você mente, você está usando uma ferramenta dele. Você quer como que ele vai sair de dentro da tua casa? Hã? Tem como, gente? Fala a verdade. Tem como ele sair da sua vida? Para ele sair da sua vida, você tem que largar tudo que é teu. Não quero conversa com o diabo, não. Daqui para frente eu vou me render a Deus. O que Deus está falando, eu vou fazer. Glória a Deus. Tem gente que, não sei, pastor, o que acontece lá em casa, porque, poxa, eu estou na igreja, mas o Bernardinho não se converte, a Bernadette não se converte, é uma discussão. O que Jesus sempre me usa aqui para falar? Um profeta não é reconhecido na sua pátria. Família, para você orar e jejuar, só isso. E confiar em Deus, que Deus vai libertar. Gente, eu não sou melhor do que ninguém, mas até o meu pastor fala isso para mim. Eu tenho um histórico de libertação da minha família grande, irmão. E todos eles foi do mesmo jeito. Oração, jejum. Oração, jejum. Não adianta você ficar em cima, ô fulano, o que você está fazendo? Você vai ficar repreendendo A, repreendendo B, vai sair um problema dentro de casa. Você não está fazendo o que Deus mandou, você tem que buscar a Deus, vigiar para você não pecar. Também não adianta você orar e jejuar pela sua família e você mesmo. Eu oro e jejuo pela minha família, mas minto. Como? Cancelei minha oração, meu jejum. O diabo entrou na minha vida. Ele já está agindo, já começou por mim. Você entendeu? Então eu tenho que tampar
tapar a brecha, eu tenho que fechar a porta. E orar e jejuar, é assim. Eu vou pregar aqui uma palavra, em nome de Jesus vai dar tempo, que é como que você faz para libertar uma pessoa. Não é andar atrás da pessoa, ficar repreendendo. Tem mulheres que não conseguem a libertação do marido, porque ela não entendeu aquela parte de que a fim de que sejam ganhos sem palavra. Não, ela quer com palavra. Todo dia ela quer debater com o marido, quer discutir com o marido, então ela não vai conseguir nada, irmão. Entra ano, sai ano, entra ano, porque a pessoa não aceita o jeito que Deus está ensinando. Também não é bem assim, a pastora fala, não. Então é como, gente? Porque eu aprendi assim. Então como que é, então? Me explica. Não, é do jeito que eu estou fazendo, mas funcionou. Está funcionando do jeito que você está fazendo? Quantos anos que você está nessa? Já tem muito. Então, irmão, se não está funcionando, então não é desse jeito. Tem que mudar o jeito. Entendeu? Até time de futebol acontece isso. O time de futebol, quando o pessoal está na bola, tem um jogador lá, por exemplo, deveria estar fazendo a parte dele, mas não está meio cansado. O que eles fazem? Está vendo que o time está perdendo, eles param tudo e trocam. Eles substituem lá o jogador para melhorar o desempenho do time, né? Porque está uma coisa de errado. Às vezes, desse jeito não vai não. Assim também é na nossa vida. Você está vendo que do jeito que você tentou até hoje não funcionou? Não, então você tem que mudar o jeito. Mas como é que eu faço? Irmão, mas Deus está falando pela palavra. Glória a Deus. Gente, a gente buscando a Deus, procurando fazer as coisas certinhas, já é uma luta. O diabo já tenta atacar, tenta mesmo. Você imagina se você não fizer assim. Meu pastor hoje está, eu acho que foi hoje que ele estava falando isso. Hoje é sexta? Não, acho que foi quarta. Ele falou assim, a gente procurando fazer as coisas certas, já está assim, mas Deus me livre do pecado, então, aí que o diabo para fazer a festa. Escada uma hora, sai uma tragédia, aí diz, mas o pastor não foi usado por Deus para avisar isso. Não foi, irmão, mas fazer o quê? Pastor, mas o pastor é só expulsar o demônio que ele sai, irmão. Presta bem atenção. Vamos supor, isso, tudo bem, isso? Vamos supor que tem uma casa que tenha 2 portas. Você entendeu? Tem uma casa que tem 2 portas, uma nos fundos e uma na frente. Aí vamos supor que você expulsa lá, sei lá, um cachorro, um gato, sei lá o quê. Você expulsa ele entrou pela porta da cozinha. Você expulsa ele sai pela porta dos fundos. Aí daqui a pouco você está distraído, ele entrou novamente pela porta da cozinha. Você expulsa ele sai pela porta dos fundos. Ele está conseguindo achar uma entrada, você manda ele sair, mas ele acha outra entrada. Os pastores oram, expulsam lá os demônios, eles saem da sua vida. Mas se você não tirar a causa, se você não mudar o seu jeito, ele vai voltar de novo. Você está entendendo? Aí vem para a igreja, expulsa o demônio, tá bom. Aí chega lá fora, você mente de novo. Você cai dentro do negócio que não é de Deus, você fala mal de todo mundo, daqueles demônios volta tudo de novo. Ele só vai sair de vez quando você tomar uma posição com Deus. Não, isso aqui eu não faço mais, acabou. Chega. Pode vir, Dom Juan vestido de ouro, não vou mais. Você está entendendo? Que tem gente, tem mulheres também que é muito bobinha, gente. Qualquer coisa a pessoa desaba. O Sansão morreu por causa de uma paixão, irmão. Uma paixão diabólica pela Dalila. O demônio lá, o Exu da prostituição, entrou lá na Dalila lá e foi seduzir o Sansão. O Sansão bobinho, carente, tadinho. Né? Tem pessoa que confunde, às vezes joga a vida toda fora, morre por uma coisa que nem vale a pena, porque Dalila nem gostava dele, não gostava. O negócio de Dalila, o que Dalila queria? Dalila estava ganhando para seduzir ele. Ele jogou a vida dele fora, esperando de Deus. Se ele tivesse família, tinha sido destruída a família toda. Tudo por causa de uma paixão boba.
Você está entendendo? Assim também tem mulher que é muito gordinha, qualquer coisa ela cai na lábia. Mesmo Jesus te ensinando que aquilo é um laço, é uma armadilha. Depois, se você estiver na pior, cadê a pessoa para te ajudar? Meter o pé, o problema é seu, se vira. Você está entendendo? Pelo homem que, às vezes a mulher está sozinha, o cara só quer cama, a pessoa, ela fica um objeto mesmo na mão da pessoa, não está vendo que está sendo usada, que está sendo enganada, está sendo boba. Porque o nosso corpo, gente, é o templo do Espírito Santo de Deus. Se você não se amar, não se valorizar, as pessoas não vão te valorizar, não. Eu não estou generalizando, não, tá? Mas um homem, quando quer uma coisa séria com a mulher, não tem negócio de, vamos para a cama antes de casar, não. Você está entendendo? Você é um homem que quer bagunça. E você está sendo descartável. Fazer o quê? Mesmo Deus ensinando, você resolveu ser assim. É por isso que eu estou falando, tudo é uma decisão, né? Tudo é uma decisão. Não, eu quero assim desse jeito. Então a pessoa não pode reclamar da consequência. O diabo vai atacar mesmo. É pecado? É. Pecado separa a gente de Deus e o diabo entra. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, versículo 1. Meu pastor pregou isso hoje. O pecado te afasta de Deus, e afastando você de Deus, o diabo entra, e entra na sua família também. Glória a Deus. É isso, gente. A pessoa não entende a linguagem de Deus. Mas, poxa, a pastora é nova, pode te arrumar alguém. Irmão, eu tenho ideia, eu fui batizada. Eu fui batizada nas águas. Quem mora em mim não é mais eu, é Jesus. E esse corpo meu é o templo dele. Eu não posso deixar os outros fazer bagunça com o templo de Deus. Né? Isso vai dar ruim. Tem uma mulher, preste atenção. E às vezes a pessoa vem para a igreja, toma Santa Ceia, se santifica e faz uma lambagem dessa. Perigo que você está correndo. Uma menina que foi para a igreja, participou do corpo de Cristo, tomou a Santa Ceia. Depois saiu da igreja, estava lá de paquerinha com o rapaz. Sabe o que ela fez? Ela foi ter relação com o rapaz, tinha acabado de tomar Santa Ceia. Na hora da relação, deu um treco lá e um infarto, ela caiu durinho e morreu. Brincadeira, né? Você participar do corpo santo de Cristo e depois fazer isso com o templo de Deus, irmão. Gente, você está pedindo para ter problema, não tem como. Pois mas eu quero que Deus me ajude. Só tem uma maneira de Deus te ajudar. Arrependimento. Sabe o que é o arrependimento? Eu não vou fazer mais. Não vou. Acabou. Eu estava falando outro dia com a Natasha que tinha uma pessoa que veio me procurar um tempo atrás. Pastor, eu posso conversar com você? Não estou citando o nome, até porque a pessoa nem é daqui, tá? Não é daqui da igreja, não. Veio me procurar. E ela veio falar comigo, pastor, sabe o que aconteceu? Eu saí e bebi um negocinho de mulher, né? E perdi o juízo. Não era para ter bebido. Mas porque negócio de amizade, bebe um pouquinho, não tem nada a ver, não. Bebi só um colinho, mas fiquei meio tontinha, né? E o que eu fiz? Pessoa cristã, batizada, toma Santa Ceia. Teve lá e tinha um menino lá e tal, entendeu? E caí em tentação, fui com o menino. Estou desesperada. Falei, mas o que houve? Olha, desde lá para cá que eu escuto o demônio, eu vejo vulto atrás de mim, eu não durmo direito, eu estou desesperada. Falei, eu tenho que procurar um pastor para me ajudar a sair dessa. E outra coisa, começou a ter problemas seríssimos de saúde. Porque, irmão, se você der lugar, o diabo vai entrar. Aí o que aconteceu? Eu falei, filha, isso tem jeito? Eu falei, tem. Jesus disse assim: se vós fordes fiel a confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. E
Você se arrependeu de verdade? Ela falou assim, então você não faça mais. Você vai pedir perdão a Deus, mas não é para você pedir perdão e continuar fazendo, senão esse demônio vai continuar te perseguindo. Você tem que, daqui para frente, mostrar para Deus que realmente você se arrependeu. Não vou fazer mais isso. Agora, quando eu quiser ter um relacionamento, eu vou noivar direitinho, vou casar direitinho, não vou fazer mais isso. Ai, pastor, pelo amor de Deus, eu não vou fazer mais isso, não quero mais isso para minha vida. Não sei se ela estava sendo sincera, se não estava, sei que está para lá. Entendeu? Pelo menos ela não reclamou mais, estava vendo mais nada. Porque se você der lugar, o bichinho vai entrar ainda. Através de um ódio, de uma raiva, de um relacionamento que deu uma prova. Você entendeu? Então a gente temos que fazer por onde, que a nossa família precisa da gente. Ele entra através de uma mentira, de um descuido na sua vida espiritual. Às vezes você tem mais tempo do celular do que para Jesus. Ele entra porque você não está tentando. Jesus falou o quê? Vigiai e orai. Aí você não vigia, ele entra. Se deixar, ele entra até pela internet. Outro dia aconteceu isso. Eu estava lá em casa. Irmão, começou uns negócios que eu não falo nada porque nossa luta não é carne e sangue. Você entendeu? Então, pastor, não vê as coisas que acontecem na igreja. Não vê, eu vejo, mas eu vou orar. Sei que minha luta não é carne e sangue. Mas eu acordei já de manhã, misericórdia. Meu zap, eu mostrei você, mostrei. A Natasha falou assim, mãe, se você nem usava zap hoje, não foi o que você falou? Já não está conseguindo te atingir de perto, ele te atingir de longe. Querendo usar a pessoa. Vem até pela internet. Você não vigia, você convém, você cai naquela lada ali. Você está entendendo? Então você tem que vigiar. Você percebeu isso? Não, isso é um demônio que está usando essa pessoa. Não vou cair nessa, não. A pessoa que está vindo te cortejar, né? Você é uma pessoa séria com Deus, você vai cortar logo de começo. E às vezes tem pessoa que dá confiança e depois fica, não entendo por que isso. Irmão, mas a pessoa está vendo que ela está com segundos interesses com você. O que você tem que fazer? Pular fora daquilo ali. Eu atendo as pessoas direitinho, eu oro pelas pessoas, eu atendo as pessoas pelo zap. Mas se for um negócio que eu estou vendo que não tem nada a ver com Jesus, eu já bloqueei vários por causa disso. Um dia desse mesmo eu vi. Não tem, Natasha, aquela pessoa que eu te falei lá do monte? Tem, que eu falei com você lá do monte, que eu conheço lá, que tem. Eu bloqueei do zap. Outro dia eu achei uma mensagem no Face. Oi, eu sou o fulano do Monte das Oliveiras. Eu bloqueei também. Você não está entendendo? Você tem que acabar com o mal pela raiz. Não deixe lugar ao diabo. Mas você fica ali, aquela conversa mole, meu Deus, você... sonhei com você a noite toda. Você tá nessa, porque eu te amo tanto. Que ama nada, irmão. Depois que te jogar na sarjeta, a pessoa, a Dalila, sei lá, vai ver que ela falava coisa maravilhosa pro Sansão. Sansão é forte, mais forte de tudo. Ele fica todo se achando. Entendeu? Morreu feio. Ela pegou o dinheirinho dela, a sacolinha dela de dinheiro. Se é no dia de hoje, ela foi pro cabeleireiro, foi pro spa e o bobão morreu. Sabe o que aconteceu com ele, gente? Morreu. Aconteceu isso com ele. Então a gente não pode ser assim, irmão. É um negócio que vai jogar você no buraco. Depois você quer se levantar, não consegue mais. Deus está querendo te ajudar. Glória a Deus. Então aqui no livro de Provérbios, vamos lá. Você tem que vigiar muito essas coisas. Eu sempre falo que tem cristão, não é todos não, mas tem uns que é muito bobinho. Porque Jesus falou, orai e vigiai, né? Porque o diabo, que é o vosso adversário, anda em vosso derredor. Porque a pessoa, ela pensa assim, você é uma pessoa que você é de Jesus, você aceitou Jesus, desceu pelas águas, né? Vai ver que tem pessoas que foram libertas dos vícios, foram libertas das drogas.
a pessoa era terrível. Jesus limpou a pessoa, libertou a pessoa, trouxe para a presença dele, foi liberto. Foi para a igreja e começa a servir a Deus. O que acontece? A pessoa pensa que aqueles demônios que saíram da tua vida lá atrás, que ele desistiu de você. Ele não desistiu. Aqueles espíritos que agiam na minha vida lá atrás, ele não desistiu de mim, não. O sonho da vida deles é voltar para a minha vida, voltar para a sua vida. Aí eles vão tentar fazer você fazer o que você fazia no mundo. Aí ele não consegue mais. Se você está com Deus, ele não consegue mais fazer você roubar, ele não consegue mais fazer você beber, ele não consegue mais fazer você se prostituir. Então ele vai tentar pegar você de outro jeito. Você está entendendo? Com ódio, uma mágoa, uma mentira, alguma coisa que disfarçadamente ele possa acabar com você dentro da igreja. Dentro da igreja, você está entendendo? Porque o Daniel, como os inimigos lá que ele destruiu, o Daniel procurou nele o quê? Se havia vício ou culpa, mas não acharam nada, porque o Daniel, ele é um homem temente a Deus. Então o que eles disseram? Vamos procurar a lei do Deus dele. Tipo assim, a gente não achou por um lado, vamos procurar do outro. Então o diabo não consegue mais fazer você beber, roubar, se prostituir. Ele vai tentar te derrubar com detalhes da palavra, porque ele conhece a palavra do Gênesis e Apocalipse. Aí ele tenta usar você numa coisa disfarçadamente, jogar você contra um outro irmão na igreja, jogar você contra um pastor, coisa que também é pecado. Você está entendendo? E aí ali ele vai trabalhando na sua vida e você não vê. Glória a Deus. Então, gente, tudo isso a gente precisa prestar atenção. Amém? Então, lá no livro de Provérbios, que às vezes a pessoa, poxa, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo, pastor. Está acontecendo umas coisas estranhas na minha vida. Eu já orei, eu já pedi a Deus. Algumas coisas é porque a gente precisa aguardar um pouquinho, porque Deus vai fazer. Você orou, e Deus ouviu sua oração e vai executar. Outras coisas, é isso aqui que você tem que perceber. E Deus, a gente tem que entender Deus, gente. Deus é diferente do que a gente pensa. Deus não tem interesse de matar ninguém, destruir ninguém. Deus não quer isso, não. Deus quer que a gente viva bem, que a gente tenha saúde, que a gente tenha paz, que a gente prospere, que a gente viva sossegado. Deus quer isso para a nossa vida. Deus não quer ver ninguém destruído, nada disso. Mas Ele está mostrando, né, que a gente tem que vigiar, tem que ser vigilante, para a gente não cair na lábia do inimigo. Glória a Deus. Só tem uma maneira da gente não ser enganado, é conhecendo a verdade. Outro dia eu falei isso para você, pastor. Tem como um cristão ser destruído? Tem como? Vocês acham que tem como um povo, um cristão ser destruído? Como? A Bíblia diz isso. O meu povo, Deus falou isso, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Você está entendendo? O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Mas se você tiver o conhecimento, você não é destruído. Você vai enxergar o que está certo, o que está errado, o que você deve fazer, o que você deve falar, o que você não deve fazer. E você vai vencendo com Jesus, entendeu? Mas você precisa ter o conhecimento da verdade, senão você vai ficar... É um sofrimento. A Bíblia diz, né? O meu povo foi destruído. Hoje em dia a gente vê muita pessoa, às vezes, dentro da igreja destruída. Infelizmente, casamento destruído, prosperidade destruída, saúde destruída, a pessoa está toda enfiada.
Não era para estar, gente. Porque evangelho é boa nova. Jesus chamou você para restaurar a sua vida, para mudar a sua história. Pro bem, não é pro mal. Só que a pessoa entende errado, não vai pelo caminho certo, é tudo errado. Tem uma hora que a pessoa fica revoltada. Por que eu estou na igreja e não acontece nada? Porque eu oro, não acontece nada. Você está entendendo? Não é só você orar, você precisa do conhecimento da verdade. Amém? Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Às vezes a pessoa pensa que isso, conhecereis a verdade vos libertará da droga, da bebida. Não é só isso não, gente. É do ódio, da mágoa, da mentira, do ressentimento. Ou você acha que lá no céu existe aquele negócio do irmão A não fala com o irmão B? Não existe isso, gente. Nós somos membros do corpo de Cristo. Se eu odiar um de vocês, qualquer pessoa que seja, por exemplo, eu fui batizada em nome de Jesus, você também. Eu sou de Jesus, você também. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Se eu fui batizada em nome de Jesus, você também, eu sou uma perna, você é um braço, o outro é a cabeça, o outro é a coluna. Você está entendendo? Tu já pensou um braço fazer guerra com outro braço? No mesmo corpo? Uma perna fazer guerra com a outra perna? Uma perna quer ir, a outra não vou não. As duas pernas guerreando no mesmo corpo. Mas isso não pode acontecer dentro da igreja. Um irmão com guerra com outro irmão. Se não está desse jeito, irmão. Está fazendo guerra no corpo de Cristo. Vocês estão entendendo direitinho ou não? Por isso que eu estou falando, a gente tem que estudar muito, orar muito, pedir discernimento a Deus, olhar para a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Contem lá que eu odeio, que eu odeio, tá ruim, irmão. Eu não posso odiar ninguém, eu não posso odiar nenhum de vocês, senão eu estou odiando uma parte do corpo de Cristo. Entendeu? Como se eu olhasse para Jesus e não suporto esse braço de Jesus. Você está entendendo? Essa perna de Jesus é horrível. Irmão, não vai dar certo. Você entendeu? Pode ser assim. Amém? E às vezes a palavra de Deus, ela é uma luz. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Às vezes a pessoa percebe que tem um negócio que não está legal na vida dela, mas ela não sabe o que é. O Davi, ele andava meio desconfiado, porque ele viu que o Davi era guerreiro, irmão. E Davi era irmão, Davi tinha muita vitória. Davi era um homem de guerra, ele ganhava as guerras. Eu não sei se ele andou perdendo para algumas guerras, alguma coisa que começou a dar errado lá na vida de Davi, que ele começou a ficar desconfiado, que ninguém falava nada para ele. Você tem que desconfiar quando, por exemplo, ninguém, nem a palavra, nem o pastor, nem ninguém te repreender de nada. Você tem que desconfiar disso. Quer dizer que você é perfeito, não é perfeito? Você sempre está certo? É esquisito, não é? Você não erra. Todos nós erramos, gente. Eu sou corrigida pela palavra. Quando faço errado, Deus usa o pastor lá. Não é que o pastor vem falar comigo, não, mas pela palavra que ele está pregando, eu Jesus, não era para me ter falado isso, não era para me ter feito isso.
Porque um dia que ele disser, Fabiana é perfeita, tem alguma coisa errada em mim, moça. Por que eu não fui arrebatada ainda, se eu sou perfeita? Se eu já alcancei a santidade desse jeito. Entendeu? E o Davi, como ele era um rei, as pessoas tinham medo de Davi. Tem gente que é tão sério, tão carrancudo do jeito da pessoa, que os outros têm medo de falar do erro dela. Entendeu? Tem gente que não aceita que fale do seu erro. Então quer dizer, ninguém fala nada, só observa. Mas não significa que a pessoa está certinha, significa que ninguém está falando. Então, como Davi era um rei, um guerreiro, e vai ver que ele era, sei lá, né? O pessoal tinha aquele respeito assim por Davi, ninguém falava nada, mas via que ele tinha algumas coisas erradas. Como ninguém falava nada, ele desconfiou. Ele falou: Senhor, quem poderá entender os seus próprios erros? Não é possível que eu sou perfeito, ninguém fala nada de mim. Eu estou errado, eu estou certo, é uma coisa estranha. Expurga-me tu, Senhor, tira de mim aqueles que eu não vejo. Por que ele pediu isso? Porque às vezes tem coisa na nossa vida que a gente não enxerga que está fazendo errado. Se você não ouvir a palavra, você continua fazendo errado e resultado disso nunca dá certo. Você, mas por que isso não acontece? Por que isso não aconteceu lá? Mas porque tem uma coisa errada que você não está vendo. Se você não ouvir a palavra, você nunca vai saber o que é. Porque Jesus, ele falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue. Quem é Jesus? É a palavra. Através da palavra você vê. Eu, por exemplo, eu não vivo porque eu fiz, estou certo. Não. E eu vivo pela palavra, eu me espelho na palavra. Eu vou andando com Deus, eu oro e tudo, mas para ver como eu estou me saindo com Deus ou não, é pela pregação. Aí eu ouço, Deus fala comigo. O que tem que mudar, o que está certo, o que está errado. Meu pastor prega lá e eu entendo, isso tem que melhorar. Isso eu tenho que passar a fazer, ou isso eu tenho que parar de fazer. Eu vou pelo que a palavra diz quem eu sou, ou como eu estou, não é pela minha própria cabeça. Você está entendendo? Então Davi, ele desconfiou que tinha algumas coisinhas que não estavam batendo, não estavam dando certo na vida dele. Aí ele perguntou isso a Deus. E Deus mostrou a ele, porque tem um salmo que diz lá, que ele viu, né? E depois ele falou: Senhor, agora eu enxergo. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: para você ser perdoado, você tem que fazer o quê? Vocês tomaram café de tarde, não tomaram, gente? Misericórdia. Não tomaram café, não comeram nada desde de manhã. Eu vou tentar de novo. Espera aí. A palavra de Deus diz que para a gente ser perdoado, a gente tem que fazer o quê? Perdoar. Não. Se confessar, nossa, não é isso? Ele está falando, para a gente ser perdoado por Deus, tem que confessar os nossos pecados, não é isso? Então, mas como é que eu vou confessar um pecado que eu não sei? Por isso que o Davi estava encucado, entendeu? Ele botou uma coisa errada, mas ele não sabia o que era. Como é que eu vou confessar? Ele sabia que tinha uma coisa errada, mas o que estava errado? Se você não ouve a palavra, você não vai saber o que está errado. E se quando você estiver fazendo errado, não vai dar certo. Aí você vai ficar agoniado, sei lá. Eu oro, mas o que está acontecendo? É isso. Aí ele está falando aqui, quer ver? No Provérbios. Provérbios 26. Você tem que ver, tem que procurar o que está acontecendo. Como é que eu estou com Deus? A nossa vida, gente, a vida do cristão tem que ser alinhada com a palavra. Não tem para onde correr. Você está entendendo? Você tem que entender o que é alinhado com a palavra. Tem gente que entende a palavra errada. Aí você acha que é uma coisa, não é aquilo ali, é o que está escrito, gente.
É lá no Provérbios 26, lá no versículo 1. Amém? Está escrito assim: como a neve no verão e como a chuva na seca. Não, é no 2, gente. Provérbios 26, 2. Como ao pássaro o Senhor vai guiar, e como a andorinha no seu voo, não é isso? Assim, a maldição sem causa, ela não virá. Pastor, me explica isso aqui. Aí você está passando uma situação difícil na sua vida, você está procurando, mas por que eu estou passando por isso? Aí é que você tem que ver se não tem alguma coisa errada na sua vida. Não tem alguma coisa que não está batendo com a palavra, que você faz que não está batendo com a palavra. Você está entendendo? O meu pastor, ele costuma sempre ensinar a gente, cristão é como se fosse um trem. Enquanto ele está no trilho, ele vai andar. Mas se ele sair do trilho, ele não anda mais. Assim somos nós. Enquanto a gente está na palavra, a gente anda, as coisas dão certo, você prospera, a história vai mudar. Mas se você sair da palavra, as coisas não vão mais de jeito nenhum. Porque não tem mais a aprovação de Deus. Fica meio complicado. Você está entendendo? Então ele está falando, assim a maldição sem causa não virá. Mas por que eu estou passando por isso? Por que lá em casa está desse jeito? Por que a minha família está desse jeito? Mas você não tem que observar. Você é uma porta, gente. Não esqueça disso. Eu e você somos uma porta. Por essa porta, ou Jesus vai entrar, como entrou lá, né? Através da fidelidade do Noé, Jesus entrou por Noé e salvou a família de Noé. Por essa porta, ou você vai abrir o seu coração, se render a Deus o que Deus está te ensinando, e Jesus vai entrar por você e salvar toda a sua família. Ou você, se você não abrir essa porta, você der brecha para o inimigo, quem vai entrar por essa porta é o diabo. E se ele entrar, ele vai arrasar a sua família. Você é uma porta, tanto para o bem quanto para o mal entrar. Você tem que saber dizer sim ou não. Não, isso aqui é de Deus? Sim, vou fazer. Não, isso não é de Deus, está amarrado aqui, não. Você tem que saber fazer as suas escolhas certas. Deus nunca vai te forçar a você obedecer a Ele. Você que tem que tomar a decisão. O Jó, ele era um homem íntegro e ele era um homem fiel. Só que o Jó tinha um probleminha nele, tá? Ele disse que ele tinha medo e tinha receio, ele não confiava em Deus de todo o coração. Ele não estava naquele provérbio que diz, né? Confia no Senhor de todo o seu coração. Ele mesmo falou lá no Jó, capítulo 3, ele disse assim: antes do meu pão vem o meu suspiro, e o meu gemido se derrama como água. Acho que é Jó 3:24. O que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Então ele deixou uma brecha, porque ele teve medo, ele não confiava, ele achava que ele que podia salvar os filhos, que ele acordava lá, fazia um montão de oferenda lá, um montão de coisa lá, sacrifício, porque, ai meu Deus, será que meus filhos pegou? Ele não confiava em Deus. Então aquele medo dele, aquela brecha dele, o diabo entrou, matou os 10 filhos de Jó de uma vez só, acabou com a prosperidade de Jó, entrou na mulher de Jó. Por que ele não destruiu logo Jó logo de cara? Por que ele tocou no Jó por último? Por quê? Porque Jó era a porta. Se eu destruo a porta, como é que eu vou entrar? Jó era a porta. Você está entendendo? Então houve aquela tragédia na família de Jó, aquilo tudo porque o Jó, ele abriu a porta para a pessoa errada. A gente não pode abrir a porta para o inimigo, gente. Quando eu minto, eu estou abrindo a porta para o inimigo. Quando eu odeio alguém, eu estou abrindo a porta para o inimigo. Você está entendendo? A gente tem que procurar cada
cada dia, não que a gente seja perfeito. Pastor, você é perfeito? Não, não sou não. Eu luto todos os dias para permanecer com Jesus. É uma busca constante. Todo dia você tem que lutar. Todo dia, aquilo que você está vendo de errado, você vai lá e ora: Senhor, tira isso de mim. Se não é legal esse orgulho, esse racismo, você tem que pedir a Deus para tirar isso de você. Eu não vou com a cara do irmão fulano. Tudo isso você tem que pedir a Deus. Senhor, eu não posso ser desse jeito, me ajuda, me muda. Glória a Deus. Então, nós somos uma porta. A gente não pode abrir a porta para o mal. A gente tem que deixar Jesus entrar por essa porta. Você está entendendo? Quando eu sou fiel a Deus, eu estou deixando Jesus entrar. Eu oro a Deus, eu busco a Deus, eu vou no estudo direitinho. Você entendeu? Eu me esforço para colocar em prática o que é pregado. E tem gente, irmão, que vai para o culto e esquece até o que o pastor pregou. Sério, a pessoa vai embora, sai dali. É como eu, né? Eu sou uma pastora, mas eu tenho um pastor. Eu prego, mas eu ouço. Mas a senhora não precisa não, a senhora já sabe, irmão, na escola do Espírito Santo a gente vai morrer, vai ir para a glória aprendendo. Não tem esse negócio de se formou, não. Ninguém se forma na escola do Espírito Santo. Todo dia você aprende uma coisa nova. Vamos supor que eu tenho um restaurante. Eu sou dona de um restaurante, estou dando um exemplo. Só porque eu vendo comida eu não vou comer? Não, eu não como comida não, porque eu sou dona do restaurante. O que vai acontecer comigo? Eu vou alimentar os outros e vou morrer de fome. É isso que dá na vida de um pregador que quer pregar, mas não ouve. Ele está alimentando os outros, mas ele está ficando fraquinho, daqui a pouco, desata. Você está entendendo? Então, não. Eu prego, mas eu ouço. Hoje, eu estou aqui pregando, eu já ouvi a palavra. Meu pastor pregou lá de manhã, já ouvi. Estava ouvindo lá, até mandei uma foto para ele, postei uma foto dele, falei: aqui, pastor, eu estou vendo o senhor aqui no YouTube. Aí, é isso aí, papi. Roda a palavra aí, amém. Entendeu? Eu ouço a palavra. Então, todos nós precisamos de Jesus. A gente não pode chegar a um ponto de achar que eu não preciso mais não, porque eu já sei de tudo. Irmão, você está mal se você pensar assim. Eu acho até, isso é uma coisa particular minha, eu acho até que foi por isso que Salomão caiu. Salomão, o rei mais sábio que houve no mundo, ele caiu no finalzinho. Por que ele caiu? Se ele tinha tanta sabedoria. Talvez foi por isso, porque ele se achava tão sábio que parou de ouvir. Achou que não precisava mais. Não precisa mais ninguém falar comigo, não. Eu já sou o rei da sabedoria. Deu ruim. Se ele fosse humilde e continuasse ouvindo, ele, de repente, eu acredito que Deus não é injusto. Deus deve ter usado algum profeta para falar com ele, igual falou com Davi. Só que às vezes ele sabe demais, né? Achou que não precisava mais ouvir. Não funciona assim. A graça de Deus, gente, é para os humildes. É uma pessoa que ouve, não. Eu vou fazer do jeito que Deus está falando. Vocês estão entendendo aqui? Vamos repetir? Como o pássaro no seu aguiado, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Às vezes você está passando uma situação na sua vida que você ainda não enxergou que tem uma causa. Mas qual é a causa? Irmão, aí você tem que orar a Deus, você tem que vasculhar a sua vida. Deixa eu ver aqui se eu estou certinho com Deus ou não. Você tem que olhar para a palavra. Você tá, deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui que está fora da palavra. Aí você vai acertando. Glória a Deus. Amém? Eu estou fazendo uns estudos aí. Eu tenho que fazer uma prova. E toda vez que eu vou lá e vou fazer um estudo que eu erro, eu volto lá para ver onde foi que eu errei. Que é para me aprender, para não errar mais da próxima vez. Você entendeu? A gente tem que fazer isso na nossa vida espiritual. 2 Crônicas. Deus quer ajudar cada um de nós, gente. Deus não é um monstro. Não é aquele que não está nem aí para você. Você ora,
mas Deus não te ouve. Não é isso não. Você tem que procurar a causa. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo que não está batendo com a palavra? Ou o que eu estou deixando de fazer, né? Mas ou não está fazendo, ou está deixando de fazer. Tudo isso a gente tem que ver. Amém? Lá no 2 Crônicas, e às vezes o inimigo engana a pessoa, gente. A pessoa fala, mas não é bem assim como o pastor e a pastora estão falando, irmão. Mas por quê? Que às vezes a situação da pessoa está no fundo do poço e o pastor e a pastora estão de pé. Hã? Por quê? Por quê, gente? Então o que está sendo ensinado está correto. É igual meu pastor, não, o pastor não sabe o que fala, não, irmão, ele tem quase 50 anos de que ele é pastor, fora o tempo que ele se converteu sem ser pastor. Será que esse evangelho não é seguro, não, gente? Que sustentou ele e a família dele até hoje? Não, porque se não fosse, já tinha acabado. Já viu aquele negócio lá do Atos dos Apóstolos? Ah, se essa obra, deixa esses homens. Eu acho que foi Gamaliel que falou, né? Deixa esses homens, dá de mão desses homens. Porque se essa obra for de homem, vai se desfazer. Se levantou um tal de Teudas, não foi diante. Se levantou um outro aí também, não foi diante. Mas se essa obra for de Deus, ela não se desfará. Você está entendendo? Não é? Como é que aquele evangelho está segurando a pessoa dele? Se não é de Deus, vai acabar. Tudo que não tem raiz é derrubado rápido. Hã? É, irmão. Coisa é séria. Lá no 30, 2 Crônica 30, lá no versículo 9. Pastor, eu queria que a minha família se convertesse. Peraí. Versículo 8. Vamos pegar o 8 para a gente entender. Pastor, como é que eu faço para a minha família se converter? Acharam aí? Não, Deus está falando aqui, ó, não endureçais agora a vossa cerviz. Vamos dar uma paradinha aqui? Pastora, fala a minha língua, o que é cerviz? Quem sabe o que é cerviz? Ninguém? Tem até aqueles falam que tem como é que é? Colar cervical. O que é colar cervical, gente? O que é cervical? É esse osso aqui, ó. Tem esse osso aqui do pescoço? Isso aqui é cerviz. Pastor, mas como assim não endureçais a vossa cerviz? É aquela pessoa que não abaixa a cabeça para Deus. Quando ele fala não endureçais a cerviz, é aquela pessoa que sofre ali, uma pessoa morre, mas ela não aceita o que Deus está falando, ela não abaixa a cabeça para Deus. Entendeu? Então ele está falando, e abaixar a cabeça para Deus, não é você, aleluia, meu Deus, eu abaixei a cabeça, não é isso não. É você aceitar a palavra. Não, Senhor, eu aceito, se eu tiver que mudar, eu aceito. Entendeu? Eu preciso da sua ajuda. A pessoa aceitar, a humildade de aceitar. Gente, Naamã, ele era um general. Vamos botar assim, se é para trazer para o mundo de hoje em dia, ele era patente alta. Rapaz, o homem era general, tinha dinheiro, um montão de soldados às ordens dele, só que, porém, leproso. E aí? O que adiantava ele ser um general, manda-chuva, cheio de dinheiro e leproso? Não podia mais abraçar a mulher, não podia mais brincar com os filhos. Hã? Aí, chegou seu general aí, seu Naamã, cheio de lepra. O que adiantava aquilo ali? O Naamã, pela posição dele, que ele era um general, ele era orgulhoso. Ele achava que até
Deus tinha que ser do jeito dele. Não era do jeito de Deus, era do jeito dele, porque a menininha que morava lá, uma escravazinha, né? Oxalá que meu Senhor tivesse em Israel. Pastor, significa Oxalá, quem dera. Não, você pode confundir com uma palavra que é usada em outro lugar, né? Quem está amarrado? Não. É melhor explicar, né? Oxalá significa quem dera que o meu Senhor estivesse em Israel, porque lá tem um profeta que restauraria a lepra dele. E a mulher dele falou para ele, sabe o que ele fez? Foi lá no profeta, com a cerviz bem endurecida, não precisava baixar a cabeça, e chegou lá, na casa do profeta. Sabe o que o profeta fez? Mandou o obreiro atender ele. Vai lá e diga para Naamã, para ele 7 vezes mergulhar no Rio Jordão, que ele vai ser restaurado da lepra. Irmão, o homem deu um ataque no homem. Que é isso? Tipo assim, eu sou Naamã, rapaz. Nem veio me atender, mandou um obreiro me atender. Quem tinha que vir era ele. O homem ficou indignado. Dizia eu comigo que ele viria, botaria a mão em mim e me restauraria da lepra. Quer dizer, ele queria ser curado do jeito dele. Eu acho que ele estava acostumado a dar ordem, ser o manda-chuva, e ele não queria aceitar, não queria se humilhar diante de Deus. Irmão, não existe ninguém grande diante de Deus, não, gente. Para Deus a gente tem que se humilhar. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Ele queria ser curado, mas do jeito dele. Ele ficou indignado porque o profeta não foi lá. Ele imaginou o quê? Que era o Naamã, o general. O profeta tinha que vir: senhor general. Você está entendendo? Naamã na minha casa. Ele achava que a gente tratar desse jeito mesmo. Que honra o senhor Naamã aqui, gente. Não é assim. Entendeu? Para Deus não existe isso, irmão. Tem gente que morre de orgulho, sério, não baixa a cabeça. Não, eu sou tal e eu, Naamã é ruim, entendeu? Aí os obreiros que estavam com ele falou: meu senhor, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, ele está reclamando do rio ainda. Lá não tem rio melhor do que esse aqui, tipo, você vai mandar o mergulhar nesse rio sujo. Ele queria escolher o rio que ele queria ser curado. Ele não queria aceitar do jeito de Deus, ele queria ser curado do jeito dele. Ele escolheu o rio que ia mergulhar. Eu quero escolher um rio limpo, digno de um general. Você não entendeu? Digno de um general. Aí os obreiros falaram para ele: meu senhor, mas se ele tivesse pedido uma coisa difícil, daí ia lá, mas para se mergulhar, vai lá. Aí ele tocou no coração dele, ele foi. E mergulhou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Quando ele levantou, a pele dele estava limpinha. Você está entendendo? Pastor, o que significa aquele mergulho de Naamã? Ele precisava descer para subir. Tem gente que para você ser abençoado, você tem que descer, baixar a guarda. Você está lidando com Deus. Deus não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe pessoa rica, não existe pessoa, não existe nada disso. Deus não está olhando para dinheiro, posição social, nada disso não. Para Deus não existe ninguém melhor do que ninguém. A gente está lidando com Deus. Tem gente que morre por orgulho. A pessoa não se rende, não se humilha diante de Deus. O Naamã, Deus podia fazer do jeito que ele queria, botar a mão dele lá e restaurar, mas ele precisava descer. Ele precisava quebrar aquele orgulho dele. Tem até um louvor que fala do Naamã, né? Senhor, como é que é, Natália? Quebra o meu orgulho. E a pessoa pensa que orgulho é você querer ser melhor do que os outros. Não, é você não se render a Deus. Deus está falando um negócio? Não, pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. Não faça isso. Seja humilde com Deus. Deus, se eu errei, eu preciso do Senhor. Por que o Davi era um homem segundo o coração de Deus? Ele falava: Senhor, eu pequei contra ti.
Contra ti somente pequei. Ele falava, não foi por causa da minha mãe e do meu pai, foi eu mesmo que pequei. Ele era sincero com Deus, entendeu? Eu errei, eu vou fazer o quê? Eu errei, eu preciso do seu perdão, da sua misericórdia, da sua graça. Irmão, tem que ser sincero com Deus. Eu, nas minhas orações, eu sou bem sincera com Deus, irmão. Se eu fiz mesmo, Senhor. E eu errei, mas eu não tenho outro Deus além de ti. Só o Senhor pode me ajudar. Então eu preciso do seu perdão, da sua ajuda. Eu sou sincera com Deus. Vai chegar lá, não, Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. Não esquece disso. Eu não errei, não. O pastor falou que lá, mas nem é comigo. Nem é comigo. Não é assim que se faz. Glória a Deus. Inclusive, eu tive um pastor que ele trabalha de Uber. Ele já pegou, já 2 corridas que eu fiz aqui com ele. Aí ele falou assim: você é pastora naquele ministério? Eu falei: sou. Ele: eu moro aqui perto. Eu também sou pastor. Aí ele falou que era uma igreja aqui perto, aqui, que eu não sei de onde é. Eu já passei ali, já vi você pregando algumas vezes. Mas legalzinho, pastor, sabe? Aí ele foi conversando na corrida todinha comigo. Aí ele: qual é os 2 homens da Bíblia? Eu gostei dessa pegadinha que ele fez. Que para subir teve que descer. Aí eu pensei. Naamã e o Zaqueu. Zaqueu estava lá em cima. O que deu? Eu falei: desce depressa. Entendeu? Os 2 homens para subir teve que descer. Às vezes a gente precisa de humildade. De humildade para Deus operar na sua vida. Nunca seja resistente a Deus. Por isso que ele está falando: não endureçais. Você não abaixa a cabeça do que Deus está falando. Não endureçais a vossa cerviz. Como vossos pais, dai a mão ao Senhor. E vinde ao seu santuário, que ele edificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus. Não é isso? Para quê? Para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Olha o que ele falou aqui, gente. Preste atenção. Porque em vos convertendo ao Senhor. Ele está falando com a pessoa, né? Se você se converter a mim, mais ou menos, se você se converter a mim, o que é converter, gente? Tem gente que já fez aquele negócio de vídeo, né? Eu quero ver aqui no celular, mas não é compatível. O que você tem que fazer? Converter aquele vídeo para aquele modo que seja compatível com o seu aparelho, para você assistir. Se converter é você vir para a palavra, é você viver no modo compatível com a palavra, com o que Jesus ensina. Isso é se converter. Você mudar de ideia, se converter é mudar. Eu não vou mais fazer do meu jeito, eu não vou mais viver do meu jeito, eu vou viver como Jesus está, como a palavra está dizendo. Você está se convertendo a Jesus. Quem é Jesus? Verbo. A palavra de Deus lá diz no João: no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, Jesus Cristo. E a palavra é a mesma pessoa. Quando fala assim, se converter a Jesus, é a mesma coisa que dizer se converter à palavra. Agora eu vou mudar de ideia, eu vou fazer do jeito que Jesus está falando. Isso é se converter. E Deus está falando: se você se converter, em vos converteres ao Senhor, porque em vos converterem ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante aos que levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é um Deus misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converteres a Ele. Forte isso aí, né? Ele está falando: se você se converter, em vos converter é que seus filhos e filhas, sua família,
seus parentes, seus amigos vão achar misericórdia diante de Deus. Como a família de Noé, eles acharam misericórdia diante de Deus, porque o Noé se converteu a Jesus, o Noé se converteu a Deus. Ou seja, ele era fiel a Deus. Então, quer dizer, ele alcançou a misericórdia de Deus com a família dele, gente. Você está entendendo? Vamos ver esse versículo aqui, ó. Porque vós convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante que levaram cativo. Pastor, o que é isso? É o diabo, irmão. Tem um montão de parente aí, filhos, que está cativo, preso nos vícios, preso num montão de coisa. Você está entendendo? Preso na mão do diabo, está cativo. O que é cativo, gente? O que é um cativeiro? O que é uma pessoa estar em cativeiro? Preso. Então tem muitos filhos, muitos parentes que estão presos na mão do diabo. E o que Deus está falando? Que em a gente se converter, eles acharão misericórdia para sair da mão do diabo, gente. Isso é muito sério. Entendeu? Quanto mais eu me rendo a Deus, mais a minha família vai achar graça diante de Deus para ser liberto da mão de Satanás. Agora, se eu não me rendo a Deus, não me converto, aí só Deus sabe. A minha família está correndo perigo, está na mão do diabo. O diabo só veio para roubar, matar e destruir, gente. Você entendeu como é que funciona? Seus filhos, suas filhas, eles para acharem graça diante de Deus, a gente precisa se converter a Deus. Vocês entenderam isso aqui? Precisa seguir o que Deus está ensinando. Ó, e tornarão a esta terra, né? O Senhor falou, vou trazer eles vão se converter também a essa terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto se vos converteres a Ele. Agora, se eu não quiser me converter, aí é meio complicado. Aí eu não quero mudar, eu quero que seja do meu jeito. Se eu falo mal, eu quero continuar falando mal. Se eu pego contra o pastor, eu continuo pegando contra o pastor. Se eu odeio, eu continuo odiando. Se eu minto, irmão, isso tudo, você não enxerga, mas isso tudo, o diabo não vai atacar você logo de cara, não. Ele vai entrando só na portinha, aí ataca um, ataca outro. Daqui a pouco, meu Deus, por que a minha família está desse jeito? E a pessoa acha que é normal. Não, é porque meu filho não quer. Porque minha filha não quer, irmão, não é nada disso. A família de Noé, ninguém ouve falar que eles eram tudo temente a Deus. Não, vai ver que eles eram até rebeldes. Estavam até fazendo coisa lá junto com o povo lá. Por causa da fidelidade, em Noé se converteu o Senhor, a família dele achou graça diante de Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, para a gente encerrar. Faz favor para mim, Atos dos Apóstolos. Vocês entenderam direitinho, entenderam, gente? Liga esse observador de mão, por favor. Quanto mais você se aproximar de Jesus, quanto mais você se render ao que Deus está falando, irmão, você não tem ideia do que Deus quer fazer na sua vida, irmão. Às vezes você está parado aí no mesmice toda a vida, não é isso que Deus quer, não. Deus quer que você avance, que a sua família seja salva, que você viva bem, que você viva em paz, que você dê fruto para Deus. É isso que Deus quer, irmão. Só que você tem que querer, não é a força. Deus não obriga você a obedecer, Ele te ensina. Agora você tem que partir o querer do seu coração. Pastor, mas na minha vida é o diabo mesmo. Irmão, preste bem atenção. Meu pastor, ele prega um negócio que ele tem razão. Todo mundo já sabe quem é o diabo. Vai dizer que você não sabe quem é o diabo, que ele já veio para roubar, matar e destruir. Todo mundo já sabe quem é o diabo. O problema não é exatamente o diabo, o problema
somos nós. Pastora, por quê? Porque o diabo está destruindo a minha vida. Você sabia que o diabo não pode destruir sua vida? Ele não pode nem tocar em você. Ele não tem esse poder, você sabia disso? O diabo, ele só tem poder na vida daquela pessoa que dá um lugarzinho para ele, uma brecha. Porque nós temos um livre-arbítrio. Nós temos um livre-arbítrio. É a livre escolha de você decidir o que você quer fazer. E Deus, Ele não pode forçar você a obedecer a Ele. Mas o diabo também não pode te forçar a você a obedecer a Ele. Ele tenta você. Ele tenta fazer você mentir. Ele tenta fazer você enganar alguém. Ele tenta fazer você odiar. Ele tenta você. Agora a escolha é sua. Ele é um tentador. É o papel dele fazer isso. Ele obrigou a Eva a comer aquela fruta, gente. Abra a boca aí, Eva. Ou você abre a boca ou arranca o teu cabelo. Ele fez isso? O que ele fez? Tentou a Eva. Ele não podia forçar ela. Ele tinha que convencê-la a comer aquela fruta. E ele fez. Ele convenceu ela. Usou lá um montão de argumento. O que Deus tinha falado? De todo fruto que tem no jardim, comereis, menos da árvore do bem e do mal. Aí é um exemplo que eu estou te falando. Aquilo que Deus está falando para você não fazer, você tem que levar a sério, gente. Deus falou para eles: se vocês comerem dessa árvore, certamente vocês morrerão, tá? E o diabo veio, né? Vai ver que a fruta era muito bonita, chamativa, porque o pecado o diabo, ele não vai tentar você numa coisa tanto luxo, tanto ruim que você não quer. Por exemplo, eu não gosto de jiló. Ele não vai me tentar com jiló, ele sabe que não vai nem encher meus olhos com jiló. Ele vai querer usar uma coisa que eu gosto. Entendeu? O diabo é assim, ele quer, para pegar você, ele tenta te usar uma coisa assim, agradável, que vai te chamar a atenção. Na vida de Sansão, o que o diabo usou para atrair Sansão? Uma mulher muito bonita, que a concupiscência dele era na carne. O que ele usou para destruir o Judas? Dinheiro, porque a concupiscência do Judas era dinheiro. Então já ofereceu logo 30 moedas, que eu não sei o que isso significa hoje em dia, mas deve ser um bom dinheiro, que encheu os olhos dele ao ponto de trair o mestre dele. Então o diabo, ele não vai te oferecer uma coisinha, não, ele vai oferecer uma coisa bem assim que seja tentadora, entendeu? Aí vai ver que ela já ficava de olho naquela fruta, curiosidade, né? O ser humano é curioso, como que será aquela fruta aí? Vai ver que ela é cheirosa, e o diabo já percebeu isso e usou lá a serpente. Vem cá, o que Deus disse? Se eu não comer dessa fruta? Ela ainda foi dar ouvido ao diabo, não deve fazer isso. Deus falou para a gente não comer dessa fruta, não, que se a gente comesse, a gente morreria. Sabe o que ele diz? Certamente não morrereis. Não, certamente não morrereis. Ele disse isso porque ele sabe que o dia que vocês comerem dessa fruta, vai abrir os vossos olhos e vocês serão como deuses. Vocês saberão o que é? O bem. Oi? Sabereis, não foi só o bem e mal que ele falou, não. Ele falou lá, se for conhecimento do bem e do mal, não. Aí a bobinha, né? Egoísmo. Aí a Bíblia diz que a fruta já era agradável aos olhos e que ainda é boa para dar entendimento. Mas quem falou para ela que aquilo dava entendimento? Foi o diabo, não foi Deus, irmão. Deus não falou nada disso para ela. Sabe o que ela fez? Me dá a fruta, viu? Quer dizer, o diabo forçou ela a comer a fruta, ele convenceu ela. Assim o diabo trabalha na vida do cristão até hoje. Ele não força você a pecar, ele convence você. Você não tem o conhecimento da verdade. Meu povo foi destruído por quê? Faltou o conhecimento. Aí você desaba. Foi
pastor disse, não, também não é bem assim, não, lê lá no livro assim, tal, pronto, tá bom assim. Tá entendendo? Ele é astuto. Ela comeu, eles eram imortais, né? Deus disse que se eles comessem, eles morreriam. O diabo disse que não. Ela comeu e deu para o marido. Agora eu vou te fazer uma pergunta: cadê o Adão e a Eva? Morreu. O diabo catou ele. Ele morria assim. Ele não falou? O diabo falou: não, certamente não morrereis. Como não morrereis? Cadê eles? Morreu, irmão. Deus é que estava falando certo. Eles foram enganados. Entendeu? Então você tem um livre-arbítrio. O diabo não pode forçar você a fazer a vontade dele e entrar na sua vida. Você tem uma escolha. Pastor, o que eu faço? Escolhe obedecer a Deus. Né? Sempre o diabo tentar você, ele sempre vai tentar. Ele sempre vai me tentar. Enquanto eu estiver na terra, ele vai me tentar. Ele é o trabalho dele, o tentador. Ele sempre vai me perseguir e me tentar. Só que eu tenho que me preparar na palavra. Como a Bíblia diz, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder para possais estar firme contra as astutas. Esse lado é do diabo. Eu tenho que me cuidar, irmão, para não cair nas armadilhas dele. Glória a Deus. Aqui rapidinho aqui para a gente ir embora, gente. Pedro, é Atos 12. Calma, gente, Atos 12. Já ia todo mundo falar onde? Atos 12, glória a Deus. Acharam? Ele está dizendo assim, ó. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para vos maltratar. Pastor, o que significa isso aqui, gente? Vamos trazer para o lado espiritual. O diabo sempre está procurando alguém da sua família para maltratar, para destruir, para acabar, igual ele matou lá os 10 filhos de Jó. Você está entendendo? Ele sempre está querendo botar. E quando ele bota a mão em alguém, é para maltratar, por bem não é. Glória a Deus. Pastor, como é que eu faço para libertar aquela pessoa? E o que ele fez? Que matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E é os dias dos ázimos. E como é que está escrito isso na tua Bíblia, Natasha? Oi? Como? Pão sem fermento na Bíblia de vocês? A sua, Natasha? Natasha está arrebatada nesse sentido ali, Natasha está lá na cidade celestial, não só o corpo aqui. Não. Minha filha, que agora é arrebatada. Ué, sei lá, está quieta. Mas como está escrito? Só lembra? Eram os dias dos ázimos. Então, só lembra essa palavra para mim. Ok. A-S-M-O-S. A-S-M-O-S. Sempre foi assim, né? Aqui está diferente. Tá, isso que eu percebi quando vai. Isso aqui não é a palavra correta, não, que está diferente. Aqui está, ó, cadê? Ázimos. A-Z-I-M-O-S. Ázimos. Já viu também? Mas a maioria da Bíblia que eu li é tudo ázimos. É? Eita, Jesus. Quando são... Por isso que eu estranhei, eu nunca vi essa tradução aqui antes. Mas enfim, é o dia deles, né? Qual foi o perdendo? Né? Ah, sim. E havendo prendendo também, compreendido, o encerrou na prisão, a entregando a 4 quartetos de soldados, para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Gente, Pedro, pois, era guardado na prisão. Sabe o que eles fizeram com Pedro? Guardaram
guardaram Pedro numa prisão que era considerada, se fosse hoje em dia, de segurança máxima. Além de ter botado ele lá dentro e botado um montão de soldados para guardar ele, ainda botaram 2 soldados no pé, 2 soldados na cabeça, e ainda prenderam ele ainda com corrente, como se ele fosse uma pessoa muito perigosa. Pastora, o que eu quero te... O que você quer explicar? Irmão, preste minha atenção. Às vezes você vê um parente seu que está fazendo tudo errado. Pastor, pelo amor de Deus, eu fico agoniada, eu não sei mais, eu já falei, eu já discuti, eu já debati, você está fazendo tudo errado. Por quê? A Bíblia diz que a nossa luta não é carne nem sangue. Aquela pessoa que está agindo errado é porque você não enxerga no mundo espiritual. Mas espiritualmente falando, aquela pessoa está presa. Tem muito demônio segurando os braços, as pernas, trabalhando na mente daquela pessoa, para a pessoa não ir para a igreja, para a pessoa não buscar Deus. E você não entende, meu Deus, mas o que está acontecendo? Você não entende. Jesus, ele falou lá no livro de Isaías 61, que ele veio, para pregar boas novas aos mansos, da liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Mas isso não é físico, isso é espiritual. A pessoa que está presa no ódio, a pessoa que está presa numa mentira, a pessoa pode estar presa num vício, a pessoa pode estar presa numa depressão. Tem pessoa que sofre de depressão, a pessoa não tem vontade de fazer nada. Você fica assim, mas por que a pessoa está assim? É um espírito que está agindo naquela pessoa. E essa pessoa, que nem Pedro estava aqui, Pedro não tinha condições nenhuma de orar, de sair dali, Pedro estava preso. Ele precisava de ajuda. Às vezes tem pessoa da sua família que você acha que é sem vergonhice, está fazendo aquilo que ela quer, não é, ela está presa na mão do diabo. E precisa que a gente tome uma posição. Ora, jejua, amarra aquele demônio, manda embora, você tem que ir para cima, senão o diabo mata a pessoa ali. Na sua frente você não faz nada. Não é sem vergonhice, a pessoa está fazendo isso porque ela quer. Não é isso, gente. No mundo você precisa enxergar no mundo espiritual. Quando Jesus disse a nossa luta não é carne nem sangue. Não é a pessoa, é um espírito que entra na vida daquela pessoa e faz a pessoa agir errado. O demônio cega a pessoa de uma tal maneira que ela passa a achar que o certo é o errado. E o errado está certo. Você não consegue convencer, não adianta você tentar convencer a pessoa. O diabo não deixa a pessoa ouvir. Você tem que cair dentro da oração, buscar Deus. Como que eles libertaram Pedro? Olha só. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o que, gente? Contínua oração por ele a Deus. Gente, sabe quem é a igreja? Nós somos a igreja. A igreja fazia contínua oração. Pastor, o que é contínua? Eles não paravam de orar por Pedro. Pedro estava lá preso e eles orando. Não é assim que você liberta. Você tem que orar sério por aquele filho, por aquele parente, aquela pessoa que você está vendo que o diabo está tentando destruir a pessoa. Você tem que orar mesmo. Orar, fazer contínua oração, apresentar a Deus, amarrar o demônio, mandar sair o demônio. Sai do meu parente, tu vai soltar essa pessoa, tu vai soltar meu filho, minha filha, em nome de Jesus eu te proíbo de aprisionar ele ou ela. Você está entendendo? Você tem que orar sério, apresentar um jejum pelo menos de 3 horas por dia, porque a Bíblia diz que há tipos de demônio que só saem com oração e jejum, não sai de outro jeito. Você está entendendo? Então a gente precisa tomar uma posição para você libertar aquela pessoa da mão do diabo. Senão o diabo quer matar a pessoa ali. Está matando a pessoa na sua frente, você não faz nada. Você, de vez de lutar com os demônios, você quer lutar com a pessoa. Você quer falar com a pessoa, você quer repreender a pessoa, você quer ficar chamando a atenção. Isso não vai funcionar, gente. Escuta o que eu estou te falando. Quando o demônio está na pessoa, a pessoa não sabe o que está fazendo, não. Não adianta você falar nada com ela. Entra no ouvido e sai pelo outro. Você fala agora, daqui a 5 minutos a pessoa está fazendo pior. Porque aquele espírito está nela, não é ela, é o espírito que está nela. E o demônio só sai
Você orando, amarrando o demônio, jejuando, o demônio não sai você debatendo com a pessoa, não sai. Você está perdendo tempo. Você fica toda a vida ali. Ah, meu Deus, mas por que isso? É porque você não está enxergando como você tem que lutar. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, vamos lá. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Não é isso? Cadê? E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados e ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ele estava muito bem preso. Olha só o poder da oração, irmão. Você precisa acreditar no poder da oração. Se você parar para fazer o que dá certo, você tem que mudar o seu jeito de agir. O que é se converter, que eu falei, gente? Mudar de ideia. Eu vou parar de ficar chamando a atenção da pessoa. Eu vou parar de ficar debatendo com a pessoa. Meu negócio agora é com Deus. Ah, irmão, aí você vai fazer o diabo tremer as perninhas dele. Aí você vai sacudir o inferno. Começa a tomar essa posição a partir de hoje. Igual aquele quarto de guerra. Não vou falar mais nada, não debato mais nada com pessoa, com ninguém. Meu negócio agora é só com Deus e amarrar o diabo. Aí você parte para a oração. Você tiver falar com a pessoa, você cai dentro de oração, apresenta ela a Deus, aplica o jejum, amarra o demônio, manda embora. O diabo tem maior pavor de você aprender isso. Ele não quer que você aprenda isso não, é para você continuar sofrendo, sua família continuar presa, você continuar fazendo errado, aí você não liberta ninguém, está passando os anos, cada vez vai piorando mais. Entendeu? Aprenda a lutar. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não é carnal, é espiritual, poderosa, gente. Você tem ideia do que é isso? Quando você se cala e começa a orar, irmão, a guerrear no mundo espiritual, não há demônio que te aguenta. Ele vai ter que sair, filho, se converte. Irmão, se converte mesmo. Isso não é uma brincadeira, isso é muito sério que eu estou falando com você. Agora você tem que ter essa visão espiritual, irmão. Você de vez orar, você quer ficar assim, chamando atenção, discutindo, está dando que isso não está adiantando nada, irmão. Se estivesse adiantando, já tinha acontecido alguma coisa. Então, mas eu estou assim há anos, está adiantando? Não, então muda, irmão. Glória a Deus. Aí ele disse assim, cadê? Olha o poder da oração. Enquanto eles estavam lá orando, eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu a luz da prisão. Olha o que acontece na vida do seu parente quando você começa a orar. Você para de discutir, para de debater, você começa a orar, apresenta um jejum, o seu parente vai ser visitado, irmão. Você não tem ideia disso, ele vai ser visitado pelo Espírito Santo, ele vai se render a Deus. Não precisa você ir lá falar nada não. Quando a igreja orar, quem foi lá foi Deus tirar o Pedro lá de dentro. Não precisa você ir lá falar nada para o parente não. Você vai pegar firme na oração, você vai fazer o que Deus está falando e Deus é que vai lá resolver essa situação. O Josafá juntou três exércitos contra Josafá. E vieram dar notícia aí, vem uma grande multidão aí contra você, tá? Se prepara, o negócio vai ficar sério. O Josafá, ele não saiu dali, gente, vamos lá, que eu vou conversar com eles, vou tentar resolver. Não. Ele não foi recorrer carne e sangue. Não chama esses reis lá que eu vou tentar negociar, não. Sabe o que ele fez? Temeu, mas foi-se a buscar o Senhor. E apregoou um jejum. Já só não vou lá não tem assunto com ele não. Meu negócio é com Deus. Foi lá, apregoou um jejum, buscou a Deus, orou a Deus, e daqui a pouco vem a resposta. Sabe o que Deus mandou falar para ele? Josafá, não temas, nem vos assustei.
Porque essa peleja, Josafá, isso não é mais sua não, agora é minha. Sou eu agora que tomei frente. Você não tem que fazer mais nada. Parar e estar em pé. Não cai, não fica batido, não fica prostrado, não. Fica de pé. Você tem que ver a salvação do Senhor. Está entendendo? Ele foi recorrer a Deus, irmão. E Deus tomou frente da batalha dele. Não era você quer lutar com carne e sangue, irmão. Não, vou lá falar mais verdade. Se é verdade, não está libertando ninguém, não está adiantando nada. Você tem que levar o caso do lado espiritual. Você tem que levar o lado para Deus. Esquece a pessoa. Não adianta falar nada com a pessoa, não. Ah, mas a pessoa me xinga. Sabe o que eu faço quando eu estou orando por alguém? O diabo fica agoniado, né? Você começa a orar, a jejuar, ele fica nervoso. Aí ele usa a pessoa para querer te apagar. Jogar piada, te tratar mal. Eu não vou nem confiança, irmão. Não, porque você é isso, mas não sei o que. Tá bom, tá legal. E continua orando. Ele é daqui a pouco a pessoa está liberta. A pessoa parece calminha, não sei o que, é outra pessoa. Você entendeu? Você precisa pedir a Deus, Senhor, me ajuda a lutar no mundo espiritual. O negócio, Deus entrou na frente, Deus mandou um anjo lá, vai lá. E por que Deus mandou aquele anjo lá? Foi porque ele quis? Foi porque é decisão dele? Foi porque a igreja fazia contínua oração por Pedro. Você começa a fazer contínua oração por aquele parente, Deus vai enviar o Espírito Santo lá e vai libertar aquela pessoa. Aí ele está dizendo aqui, vamos lá. E resplandeceu a luz na prisão, tocando. Não. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. E resplandeceu a luz na prisão, tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos o quê? As cadeias. Eu disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passava a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram na rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Gente, eles iam matar Pedro no outro dia, tá? Eles iam matar Pedro. A oração da igreja livrou Pedro da morte. A sua oração pode livrar o seu parente, seu filho, sua filha da morte. Põe isso no seu coração. Se você fizer do jeito certo, você salva aquela pessoa. Aí ele está dizendo, ó, vamos lá. E considerando isso, ele nisto foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Tá vendo? A igreja estava lá orando. Foi exatamente aquela hora que o pessoal estava orando que Deus enviou um anjo lá para libertar ele. E batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava na porta. Eles disseram: estás fora de si, mas ela afirmava que assim era ele. E dizia que era o seu anjo. A igreja estava orando, mas nem eles acreditavam. Às vezes você está orando por um parente, a pessoa vai aparecer totalmente liberta na tua frente, você nem acredita, isso é. Deve estar fingindo, não é possível. Mas nada, a pessoa foi liberta mesmo. A coisa é séria. Você tem que acreditar quando você ora. Aí ele disse, ó. E disseram, mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram e se espantavam.
E acenando ele com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor tirava da prisão. E disse: anunciar isso a Tiago e os irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Irmão, Pedro foi livre da morte por causa da oração da igreja. A sua oração pode salvar a sua família. Até uma pessoa que o diabo já está até querendo matar, porque aqui o Pedro, o Herodes já estava tudo preparado para matar ele. Você não sabe os planos do diabo na vida da tua família e dos teus parentes. A sua oração pode livrar aquela pessoa da morte. A minha mãe, o que aconteceu? Eu estava dormindo de madrugada. De repente, eu tive um sonho com a minha mãe, um sonho que não foi muito legal. Sonhava que a minha mãe não estava se sentindo muito bem, tudo. Aí eu acordei assustada, de madrugada. Irmão, você sabe o que é você? Eu não sei se você consegue entender o que eu vou te explicar. Mas você sabe o que é você sentir uma sensação estranha, pesada? Eu senti assim como se fosse a presença de um espírito da morte. E eu achei estranho aquilo ali. O que eu fiz? Eu orei pela minha mãe, tive aquele sonho estranho, eu orei e eu repreendi. Eu falei, eu proíbo você, espírito da morte, de tocar em qualquer pessoa e tal, e te proíbo de tocar na vida da minha mãe, em nome de Jesus. Você está proibido, você não tem a minha autorização para tocar na vida dela, em nome de Jesus. E eu orei. Irmão, no outro dia, eu acho que eu tenho até esse áudio, a minha mãe está até ouvindo ali, ela está aqui, nem vi ela ali. No outro dia, minha mãe me ligou dizendo: olha, eu quase morri essa noite. Foi um milagre de Deus. Eu não sei o que houve comigo, minhas pernas começaram a ficar tudo dormente. E eu senti que eu estava morrendo, uma coisa muito estranha. O Espírito Santo me acordou de madrugada e eu fiz a oração por ela. De manhã ela estava boazinha. Você está entendendo como a sua oração pode salvar alguém? É sério. A Laurinha, a filha da Maísa esteve aqui hoje. Ela até contou esse testemunho lá no Pastor Mota. Ela estava no posto de saúde, porque ela está agora fazendo estágio de enfermagem, né, Laurinha? Ela estava no posto de saúde, que ela disse que chegou lá uma mulher infartando. Aí a mulher toda torta, entraram com a mulher lá para dentro, e o médico, todo mundo vai morrer, porque ali não tinha capacidade de atender esse caso dela. Tinha que chamar uma ambulância urgente para levar ela para outro hospital, que ali tinha que ir para aquilo ali não era aquele posto normal, que não tem equipamento para isso. Aí o pessoal vai morrer porque não tem equipamento, não vai dar tempo da ambulância chegar, a mulher toda torta. E ela me ligou. Ela falou assim: pastora, pastora, a primeira coisa que veio no meu coração foi ligar para a senhora. Tem uma mulher aqui, pastor, está infartando, ela está quase morrendo. E tem uma outra ali dizendo que quer morrer. Eu falei: Jesus, eu não sei o que eu faço, vou ligar para o pastor. Falei assim: Laurinha, aí minha irmã, você pode fechar os seus olhos? Pode. Eu fiz uma oração com ela, eu falei: Satanás, espírito da morte, solta essa mulher, você está infartando, sai desse posto de saúde, solta essas pessoas, em nome de Jesus. E aí eu apresentei lá a Deus e tal, desliguei o celular. Gente, a Laurinha contou esse testemunho lá no Pastor Mota, vou até gravado na live. Aí o que aconteceu? Daqui a pouco a Laurinha me liga: pastor, eu tenho até esse áudio dela ali. Meu Deus, como Deus é poderoso. O que houve? Eu não falei para a senhora que negócio daquela oração que a senhora fez? Todo mundo esperando o SAMU, Daqui a pouco a mulher me passa perto de mim, a mulher que está infartando. Boazinha. Eu olhei para ela assim, todo mundo olhou para ela assustado. Eu falei assim: não, você não estava infartando? Ela: mas Deus não quis que eu fosse embora agora não, estou bem. Você tá, a sua oração pode salvar alguém, irmão. Não, você quer discutir com a pessoa? Você não quer trocar, que nem o pastor Mota faz, ela quer trocando 6 por meia dúzia, então tá aqui. Está funcionando discutir
com a pessoa? Não, então muda, irmão. Para de falar com a pessoa e vai orar. Isso que o diabo tem medo. Você aprenda a lutar, para de bater boca e vai lutar e vai vencer do jeito certo. Glória a Deus. Amém? É isso. Deus é quem luta as nossas batalhas. Mas para Ele lutar pela gente, a gente tem que, se calar. Deixa Deus falar, hein? Deixa Deus falar. Glória a Deus. Gente, dia 4, a gente estamos aí no culto jovem. Estamos convidando todo o pessoal daqui do Face, né? A gente vamos estar fazendo aqui a partir de 5 horas da tarde. Nós vamos estar fazendo culto jovem. Estamos convidando o pessoal que quiser vir, trazer um visitante, né? Que é importante trazer a palavra de Deus. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vai com o pessoal do pastor Walter também. E glória a Deus. Amém? Amanhã vai ter um evangelismo 3 horas da tarde. Se você puder passar para participar do evangelismo, também será uma bênção, né? E vocês que puderem ajudar, pastora, eu não estou podendo ajudar com 10, com 20, a gente ainda está precisando de uma ajudinha aí na organização do culto. Glória a Deus, que a gente tinha um bolo aí para fazer, a gente adiantou um dinheirinho que não era nosso. E estamos orando aí para o pessoal colaborar aí para a gente conseguir colocar no lugar. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deus proverá. Glória a Deus. Gente, vamos para o caminho santo. Quem trouxe dízimo, oferta, ele pode estar entregando aí a Deus. E pega a sua água, seu sabonete, seu sal. Vamos para o caminho santo em nome de Jesus. Vamos orar, mandar o mal embora. É assim que Deus quer que faça. Orar e mandar o mal embora. Amém? Você não tem que ficar aceitando o diabo destruir a sua família, não. Você aceita se você quiser. Deus está te ensinando a verdade. Glória a Deus. Enzo. Fazendo carinho de papai. Glória a Deus. Tá com frio? Tá? O pessoal vai ficar carinhoso, né? Fazendo carinho, me abraçando. O pessoal vai ficar carinhoso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. A unção aí, Luciene. A unção aí na água aí. Vamos ficar mais santos, gente. Orar, apresentar a Deus. Para Deus fazer a obra. Glória a Deus. Até o pessoal aí de casa aí, pastor, eu não estou aí, mas eu sinto que eu estou precisando de uma oração. Bota o copo com água aí. Bota o copo com água aqui. O mesmo Deus que vai agir aqui, vai agir aí agora. Glória a Deus. Gente, tá todo mundo aí? Todo mundo caminhando? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse por aquela pessoa da sua família, que você sente que aquela pessoa está presa. Pastor, é verdade. Eu sinto que tem alguma coisa prendendo aquela pessoa que não é normal. Pensa nessa pessoa, ora por essa pessoa agora. Glória a Deus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Pai, nós viemos agradecer ao Senhor o seu
E eu venho pedir ao Senhor, Pai, juntamente com cada pessoa que ora comigo, quando a sua palavra diz assim: todo aquele que pede, recebe. Tudo que pediu o Pai em meu nome, eu farei. O Senhor prometeu. Pai, nós viemos em nome de Jesus Cristo orar pelas famílias. Deus, eu estou apresentando essas pessoas ao Senhor e toda a família delas.
ali sai, essa pessoa vem se converter em nome de Jesus. Pai, é assim que eu oro, Senhor. Abençoe, declaro todos curados, libertos em nome de Jesus. Receba, Deus, dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honrarei. Honra com teu manto sagrado. Honra essas pessoas, Pai. E os que estão também no Face, em nome de Jesus. E vocês digam, assim seja, e graças a Deus. Amém? Pode ficar paradinho aí por enquanto. Quem estava se sentindo mal e agora está se sentindo bem depois da oração? Levanta a mão. Tinha alguém aí sentindo alguma coisa? Estava se sentindo mal? Como é que você está sentindo agora? Está bem? E você? Também estava se sentindo mal? Tá? E agora? Sim, sim. Glória a Deus. Gente, saia aí do caminho santo. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. É isso aí que é esse caminho, para mandar o mal embora, em nome de Jesus, e não voltar mais. Gente, sai daí agora agradecendo a Deus. Amém? Sai daí e fala, Senhor, muito obrigada. Glória a Deus. Deseja uma boa noite, seus irmãozinhos. Em nome de Jesus Cristo. Vamos na paz do Senhor. Se alguém quiser conversar comigo, eu vou estar aqui na frente. Glória a Deus. Vamos na paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe aí todo o pessoal do Face. Minha mãe, Deus abençoe, mãe. Um abraço aí. O irmão Wagner Santana. Oi, meu filhão, Deus abençoe. Deus abençoe você também, tá? Nós estamos juntos aí em oração em nome de Jesus. Vamos vencer para a glória de Deus. Luiz Carlos, oi, meu filhão, Deus abençoe, meu irmão. Meu irmão 2 vezes, né? Meu irmão de sangue e meu irmão em Cristo. Deus abençoe aí todo mundo aí, tá? Ju, Tiago, o pessoal todo aí. Vamos na paz de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus.